Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do AV na Prática, o canal que descomplica o AV. Hoje a gente vai fazer o nosso primeiro unboxing. A gente recebeu aqui de um dos nossos parceiros um produto, é um produto bastante versátil, né, que é o Lightwear UCX 4x3, que é o famoso Taurus, para quem conhece, para quem não conhece vai começar a conhecer. E o que a gente quer fazer aqui é basicamente abrir essa caixa, mostrar um pouco o que vem dentro dela, abrir não só a parte física, mas também a parte de configuração, entender como é que ele funciona para fazer desde a primeira instalação, a configuração do sistema e depois até automação, sim. Dá para fazer automação nesse carinha aqui. E depois a gente vai falar um pouco também sobre ele comparado a outros produtos do mercado. Beleza? Estão prontos? Então a gente vai começar agora abrindo essa caixa. Mas antes, eu só queria agradecer a um dos nossos parceiros, né, que é a ZRS, uma distribuidora, que inclusive é quem comercializa a Lightwear aqui no Brasil. Eles nos emprestaram, eles foram muito legais de nos emprestar aqui para a gente poder abrir, mostrar um pouco do produto para vocês. E se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre o produto, vocês podem entrar no site deles, né, que é o www.zrs.one, repetindo, www.zrs.one. Então, sem mais delongas, vamos dar uma olhada aqui no nosso produtinho? Então, produção, por favor, muda aqui para a nossa câmera. Eu vou abrir aqui, eu já abri algumas vezes, tá? Então vocês vão ver que a caixa já está meio judiada, mas eu queria dar para vocês a mesma experiência que eu tive a primeira vez que eu abri, tá? Uma caixa bastante organizada, vocês podem, como vocês já podem ver aqui, ó, que já estão conseguindo enxergar bem. Eu tenho, na verdade, três peças aqui, né? Eu tenho o próprio Taurus, eu tenho aqui a fonte e aqui alguns cabinhos, tá? Embaixo disso não tem nada, eu já dei uma olhada. Então aqui dentro a gente tem uma fonte, né? Uma fonte, generosa para poder manter o sistema ligado. É um sistema bastante poderoso, ele tem bastante processamento, até porque ele é um sistema de controle, né, no final do dia. Então ele vai precisar dessa fonte. E também, eu vou jogar aqui para o lado, para não ficar atrapalhando, eu também tenho essa caixinha escondida aqui, ó. Às vezes as pessoas deixam passar, acabam descobrindo que ela existe depois que vão jogar a caixa fora e veem que ainda tem peso, né? Onde a gente tem os bornes, que a gente vai utilizar ali para GPIO, para sensores, etc., que eu vou mostrar para vocês. A própria tomada, né, que vai ser usada na fonte. E, obviamente, um cabo USB-C, porque afinal esse é um produto, né, de colaboração, né? Então hoje em dia a gente tem usado bastante USB-C, então claramente a gente vai ter um USB-C. Vamos dar uma olhada no produto? Aqui só, antes de mostrar, né, eu tinha esquecido, obviamente a gente tem os manuaizinhos aqui, né? Não que a maioria leia, né? Na verdade a maioria das pessoas meio que ignora isso aqui. Eu gosto bastante. Tudo bem que esse aqui é um guia de início rápido, mas tem gente que gosta de ler. Eu gosto de ler porque tem às vezes informações importantes que a gente deixa e acaba tendo problema depois em campo. Aqui a gente vai olhar um pouco as nossas entradas e saídas. Eu vou mostrar aqui um pouco com cuidado. Aqui a gente tem obviamente a entrada da fonte, né? Então a gente tem o borne da fonte que está ali dentro, e daí você coloca direto a tomada na fonte. A gente tem o hub, tá? Isso aqui afinal é um aparelho de colaboração, ele vai ter aqui as suas entradas de USB justamente para que você consiga colocar qualquer dispositivo, uma câmera, um speakerphone, ou o que mais você precisar, você coloca diretamente aqui. E aqui a gente começa a ver as saídas HDMI, tá? Então eu tenho a saída 1, saída 2 e saída 3, tá? Obviamente, né, é um UCX 4x3, então a gente vai ter 3 saídas. Ele funciona como uma matriz, tá? Essas saídas elas não são replicadas, elas não são splitadas, né, como a gente costuma falar. E a gente também tem a parte de áudio. O áudio, ele pode ir separado, e essa é a vantagem. Então, muitas vezes, por exemplo, você não quer ter que usar um extrator de áudio no meio do caminho para tirar sempre aquele ponto de falha, né? Mais um ponto de falha. Então, você acaba tendo já o áudio, a saída de áudio direto.
E aqui começa um pouco a parte de controle, né? Eu tenho o nosso RS-232, nós temos duas portas RS-232, para você poder fazer o controle de algum projetor, algum monitor profissional ou algum outro dispositivo que possa ser controlado via serial. Eu tenho o sensor, tá? A entrada de sensor, por exemplo, sensor de presença. Eu quero, por exemplo, quando alguém entrar na sala, que a TV ligue e, sei lá, faça alguma coisa. Então, ligue a luz e o que mais. Isso vai funcionar. E, por fim, eu tenho o GPIO aqui, que ele vai me permitir fazer, né, pequenos contatos aí, que eu também vou usar para controle, né, ou para receber informações. Por exemplo, um botão, eu quero usar um botão para acionar uma automação. A gente tem duas portas Ethernet aqui, então, né, por falta de uma, tem na verdade três, porque a outra fica na parte de trás da Taurus, né? E essas três portas Ethernet, elas vão servir exatamente para você poder configurar ele na rede. Você pode usar também ele como um switch também, pode continuar a colocar outros dispositivos ligados a ele, mas no geral você usa para controlá-lo e para controlar outras coisas ligadas a um switch ou o que for. E a gente também tem uma coisa que é muito boa, que é a entrada DANT. Então, por exemplo, se você já tem um microfone ou você tem uma caixa de som, né, ou o que mais você tiver via DANT, ele já tem tudo, ele já consegue enviar direto. Você não precisa de um amplificador, você não precisa de nada no meio do caminho, né, uma processadora, porque você pode simplesmente receber e enviar sinais via DANT. Então isso aqui é a nossa parte de fora. Só um detalhezinho que eu esqueci de falar, eles têm aqueles parafusinhos aqui, caso você queira utilizar aquelas fitas de segurança, né, os tie-ups de segurança de HDMI, você já pode prendê-lo diretamente por aqui. Então ele acaba sendo um produto muito robusto por conta disso, eles já pensam até nisso. Agora, virando o nosso amiguinho aqui, a gente tem a nossa terceira porta Ethernet, né? Então, de novo, na falta de uma temos três. Nós temos uma porta de serviço, que é usado para firmware, para atualização, para logs e o que mais for necessário. Eu tenho as entradas, né? São 4 entradas aqui nesse caso. Eu tenho 2 entradas USB-C e vejam bem que aqui, ó, eu não sei se vocês vão conseguir, logo abaixo do IN1, ele tem o símbolo do DisplayPort, porque isso aqui é um USB-C DisplayPort. Ele envia, né, aliás, ele recebe o sinal para poder enviar, o sinal de vídeo para poder enviar para o monitor. Né? Nem todo USB-C ele consegue fazer isso, mas esse aqui consegue. Tá? Tanto é que a gente vai ver aqui depois na quarta porta uma coisa diferente. Na porta 3 a gente tem o basicão, né, o que sempre foi, na verdade, né, um HDMI para vídeo e um USB para dados ali, né, para você puxar o hubzinho que a gente viu aqui atrás. E aqui a gente tem a mesma coisa, só que com um USB-C. Né? Hoje está cada vez mais comum a gente usar USB-C, que estão cada vez mais disponíveis no mercado. Então, aqui ele deixa muito claro, ó, no video, no charging, USB only. Então, você só vai usar os dados USB como você usaria essa porta USB-B. Então, essa porta aqui, ela carrega, ela envia o vídeo e recebe os dados. Essa aqui, USB-C, não faz isso. Então isso é muito importante, né? Para não achar que você vai ter 3 portas USB-Cs ali 100% funcionais, né? E aqui, por fim, eu tenho o seletor, né? Os seletores aqui, que muita gente não usa. Na verdade, eu confesso que eu acho que eu nunca vi alguém usando esses botões aqui na frente. Mas, para troubleshooting, para quando você precisar resolver alguma coisa que está, por que não está chaveando alguma coisa, muitas vezes você pode usar esses botões aqui. Beleza? Acho que a gente conseguiu ver todas as portinhas aqui. E agora, não adianta só a gente olhar a parte de fora, a gente tem que olhar a parte de dentro. Eu vou conectar ele aqui no meu computador, a gente vai acessá-lo e depois a gente ainda vai configurá-lo. Fechado? Então vamos lá. E beleza, então vocês vão ver aqui, né, que a gente tem uma série de configurações que eu posso fazer. Né? Como eu falei, isso aqui é uma matriz, então uma das primeiras telas que vocês vão ver é justamente a matriciação do vídeo e do áudio. Tá? Então no momento eu estou conectado na porta USB-C 2, tá?
E eu fiz isso, na verdade, de forma proposital, porque a USB-C 1 ela é mutuamente exclusiva com o input 5, que na verdade é uma tela, que é uma welcome screen, né? Que então, por exemplo, você quer colocar, enquanto não tiver nada conectado, você quer deixar uma tela ali passando alguma coisa, você pode deixar. Eu acho que quando vocês começaram a ver a minha tela, eu vou até pedir para a produção botar aqui atrás, vocês vão ver que tem uma tela aqui da Lightware, essa é a welcome screen padrão deles, tá? Então, voltando aqui para o notebook, então, vocês vejam que eu estou selecionando tudo na welcome screen e vejam que ela está conectada, né? Ela vai ficar conectada porque, na verdade, não é uma conexão física, é uma conexão que simplesmente existe, tá? E no caso, eu vejo que ela está conectada aqui, ó, porque essa é o HDMI que está indo para a minha tela atrás de mim aqui. Eu também estou conectado no meu computador, tá? Ele está usando um USB-C e eu tenho aqui, né, ele mostra que ele está conectado no sentido de estar, né, sinal, né, passando, e também ele está usando essa parte do DisplayPort. Se eu venho aqui para o USB-C 2, eu vou começar a enxergar algumas informações. Então a primeira coisa que eu vejo é o nome. Você pode colocar, por exemplo, o nome da porta. Então digamos que você tenha colocado 2, 3 cabos distribuídos pela mesa e você quer nomeá-los. Esse aqui é o lado direito da mesa, esse é o lado esquerdo da mesa. Então você pode fazer isso aqui. Você pode travar a entrada, tá? Ou mutá-la. Aqui a gente já vê, né, o status da porta, então no caso está conectado e há sinal. Bom, a gente também consegue ver aqui o HPD, né, o modo HPD, que basicamente é a detecção, né, o Hot Plug Detect, que é para você fazer o switch automático, né? Então o último cabo que foi colocado é ele que vai ser o sinal enviado, né? Então normalmente a gente deixa no alto mesmo a resolução que está passando e aqui a versão de HDCP. Né? Então, que você pode colocar que a versão permitida é a 1.4, 2.2 ou nenhuma. Aqui tem o Welcome Screen, eu passei direto, né? Mas a gente tem a mesma coisa de Lock e Mute, então eu consigo, né, mutar a porta para você não ver nada, ficar preto, fazer o locking aqui para não trocar. Eu consigo, né, fazer o display de uma imagem, eu fazer o upload, né? Então, no caso, a gente está no default, mas eu poderia colocar uma imagem minha e daí resetar para ter o Welcome Screen original. E aqui embaixo eu tenho a nossa parte de áudio, tá? Aqui eu tenho o Dante In, tá? Que eu posso usar, na verdade ele vai estar sempre enviando. Veja que eu posso estar com o Dante aqui já direto ou escolher um dos áudios das entradas, tá? Ele vai mostrar quando está conectado para você poder enviar, beleza? Normalmente a gente pode colocar follow vídeo, ou seja, se eu estiver conectado na 2, esse cara aqui vai seguir o vídeo para que daí o áudio fique sincronizado com o vídeo ali no mesmo cabo. E aqui a gente tem a parte do host, né? Então lembra que o motivo de eu usar o host é, eu poder usar, né, aqueles dispositivos, né? E 2, daí pegar esses dispositivos USB, né, câmera e depois jogar isso para o meu computador que está conectado, né? Eu quero usar a câmera para o meu computador. Além de enviar o vídeo para o monitor, ele também puxa as câmeras, speakerphones para si mesmo. Então, como eu estou no 2, ele vai automaticamente detectar e vai puxar para ele. Então, ele vai puxar qualquer USB que tiver ligado, no caso eu não tenho nenhum aqui, então não vai mudar nada. Bom, agora que a gente já viu essa parte de matriciamento, né, a gente vai aqui direto para o control, e essa é uma das partes que eu mais gosto aqui da Lightware, porque é algo realmente impressionante, porque ele tem basicamente um switch dentro dele. E quando a gente pega na parte de Ethernet, né, eu tenho aqui primeiro, né, as 3 portas de Ethernet, e eu ainda tenho aqui o USB-C, o C-in, né, e o USB-C 2-in, que eu também consigo trabalhar na questão de controle. Bom, de qualquer maneira, aqui, como a gente já sabe, eu posso colocar as minhas portas, né, usá-las para controlar ou fazer o que for. Mas o que é interessante é que nessa parte de presets de VLAN, eu consigo literalmente assim, separar os fluxos para que eles, um não se comunique com o outro, caso eu queira. Então, por exemplo, no caso transparente, todos vão se comunicar, então a gente está dentro aí de um switch completamente aberto.
Eu posso trabalhar, por exemplo, com um BYOD separado. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu tenho aqui, por exemplo, a porta Ethernet 3, que ela poderia ser usada para a internet, para jogar para os meus dispositivos aqui, o Win 1 e o Win 2, e, por exemplo, usar a porta 2 e a porta 3 para controle. Então, eles estão separados, inclusive a internet para um, mas o controle dos dispositivos ele fica separado. E, por fim, eu também posso dedicar. Então, eu quero que a porta Win 2 vá usar a Ethernet 3, a Win 1 vai usar a Ethernet 2 e a Ethernet 1 vai ser usada para controle de dispositivos. Ou eu também posso customizar, né? Assim, a gente não vai trabalhar muitas opções, né? Então tem o nome aqui, eu vou desabilitar ou habilitar a porta e entender para onde, né? Onde é que vai ficar essa LAN. Então, caso eu vá isolá-la, eu posso isolá-la em uma das LANs disponíveis. Em seguida, eu tenho o GPIO, que também é super transparente, não tem muito o que falar. Você tem as diversas portas, né, no caso 6, e que você vai entender qual que vai ser a direção. Se você quer fazer com que isso, que a gente faça um input, né, no caso eu recebo, por exemplo, como um botão, ou um output, porque eu quero que ele sirva ali como um contato seco ali para fora, né, para eu acionar alguma coisa. Eu tenho o meu sensor, né, que daí eu posso fazer tanto ele como, tratar ele como sempre, né, normalmente alto, normalmente baixo, né, então Active High, Active Low, e eu também consigo mudar o meu nome do sensor. E por fim, a porta RS232, né, que eu vou controlar aí meus projetores, que eu vou controlar aí uma TV ou, no caso, um monitor, né, que tem a porta serial. Eu tenho todas as informações aqui de baud rate, data bit, parity, então isso vai depender do dispositivo que você estiver usando. E a coisa mais legal é que a gente não precisa nem ter ali um Hércules ou alguma coisa para usar para mandar as mensagens e fazer os testes, porque eu posso fazer diretamente aqui pelo web browser, né? Então acho que fica legal, ele me dá um histórico aqui e eu consigo fazer tanto na porta 1 quanto na porta 2. Bom, agora a gente vai olhar mais uma aba aqui do Taurus, né, da configuração do Taurus, que é a parte de EDID, ou EDID, não sei como é que você chama, eu também não cheguei a nenhuma conclusão de como eu chamo, depende com quem eu estou falando. De qualquer maneira, acho que a ideia aqui é justamente você ajustar isso para que você não tenha problemas enquanto você usa a sua sala, o seu espaço audiovisual. Basicamente, o EDID é um cartão de visitas. Na verdade, é uma negociação que o monitor ou o display está fazendo com a fonte que está entrando, um notebook ou qualquer outro tipo de fonte ali, como um Apple TV ou o que você tiver colocando ali no input desse display. E a ideia é que, normalmente, quando ele está negociando, quando o monitor está informando o que ele está esperando, isso pode fazer com que o notebook mande um sinal que não seja reconhecido, e isso faz com que ele fique piscando, eventualmente ele pode simplesmente não subir, porque aquele monitor não vai aceitar o que o notebook está enviando. Eles ficam tentando negociar e eles não se encontram. Então a ideia, na verdade, é que nós emulemos ou nós fixemos isso na entrada, para que qualquer coisa que você colocar, você não precise ficar negociando, porque ele simplesmente vai mandar e vai falar assim, ó, notebook ou fonte, eu quero que você me mande isso e acabou. Por que isso é importante? Imagina se você está numa reunião e você bota um notebook que está fora do padrão ali da empresa onde vocês colocaram o sistema, e ele simplesmente vai tentar negociar em uma frequência, ou uma resolução, ou um tipo de áudio diferente do que aquele sistema, né, o que o display está acostumado. Isso vai fazer com que ele tenha uma incompatibilidade e simplesmente não funcione. Ele pode ficar piscando, ele pode simplesmente não subir, isso pode gerar um grande problema. Quando você fixa esse EDID, ele simplesmente vai mandar, vai falar para a fonte, assim, fonte, eu quero que você envie dessa forma, que é o que a gente está vendo aqui. Então, na direita, eu tenho todas as minhas entradas, veja a entrada 1, a entrada 2, 3 e 4, lembrem, USB-C 1, USB-C 2, HDMI 1, HDMI 3, né, e o HDMI 4. Então, o que eu estou fazendo aqui é justamente fixando isso para que eu possa garantir
que o que vai ser enviado pela fonte seja exatamente isso que eu estou pedindo. Só que não é sempre que eu preciso fazer isso, tá? Eu posso fazer de forma dinâmica ou eu posso fazer de forma fixa. Então, quando a gente tem aqui no lado esquerdo, a gente tem justamente as possibilidades que eu tenho para setar nas entradas aqui à direita. Então, vejam, tudo que está em factory é aquilo que vem da Lightware de fábrica. Então, eles já fizeram algumas configurações aqui de fábrica para que você possa utilizar. Então, eu posso pegar, por exemplo, na entrada 1, eu vou escolher a entrada 1 aqui, e eu vou jogar aqui o F7 e eu simplesmente jogo para lá. E ele faz a substituição. No caso aqui eu estou colocando um 1280 por 768 a 75 Hz e com áudio desconhecido aqui, não aplicável, tá? Então eu posso fazer isso a qualquer momento, eu simplesmente vou lá, escolho e fixo aquilo. Então tudo que está em factory é fixo. Porém, o que eu tenho de dinâmico é justamente aquilo que está vindo dos meus monitores. No caso eu tenho 2 monitores aqui, nele aqui, ou pelo menos registrados nele, e daí isso faz com que eu tenha algumas possibilidades aqui, ó. Então, no caso aqui são 2 monitores Samsung e ele já está me trazendo aqui, ó, essas resoluções que estão na tela. Então, eu posso colocar, por exemplo, e fazê-lo de forma dinâmica, ou seja, o monitor vai mandar e eu vou fazer. O perigo disso é que ele pode ficar tentando negociar e eles não chegam em acordo nunca. E daí você pode ter um problema durante o uso dessa sala. Então o Factory é bom para que você deixe fixado, dinâmico se você quiser realmente respeitar ali, por exemplo, eu quero poder usar 4K quando eu puder usar 4K. Você pode colocar, existe um risco, mas pelo menos você vai conseguir usar resoluções maiores quando você precisar. E por último, você também pode prefixar algumas resoluções que você vai fazer, são personalizadas. Você pode colocar aqui, da mesma forma que você tem as da Lightware de fábrica, você pode fazer as suas e colocar elas aqui. Ao mesmo tempo que isso aqui é super fácil de usar, né? Às vezes exige um pouco ali de conhecimento para entender o EDID, mas no geral, se você fixar ali num Full HD com 60 Hz, você provavelmente não vai ter muito problema. Beleza? E agora nós vamos para a última aba do nosso sistema, que é a parte de configurações. E na parte de configurações, a gente vai ver coisas básicas, né, como o famoso geral, né, onde eu tenho o nome do produto, eu tenho a versão do hardware, aqui eu já tenho um label que você vai utilizar para identificar o produto que você está usando, então às vezes por algum motivo você quer mudar essa label, então você pode. Você tem o part number e o serial number, o que é muito útil, principalmente porque a gente sabe que quando isso não fica dentro do menu, a gente tem que procurar, e às vezes a gente já instalou e a gente precisa desse serial number, a gente precisa desinstalar para depois pegar esse número de série. Eu tenho aqui algumas coisas que menos importantes, né? Versão de pacote, ali, de empacotamento. Eu posso trancar ali, né, no caso, fazer com que o painel frontal não possa ser mexido, né, então que as pessoas não possam mexer no painel, porque de fato a gente sabe que eventualmente quando você instala um sistema, você vai ter alguém tentando ali, às vezes mexer, porque deu algum problema, deixa eu mexer ali no painel frontal, isso às vezes pode piorar a situação. Então você pode escolher travá-lo, né? Você pode identificar o dispositivo, né, onde você vai apertar aqui o botão, ele vai começar a piscar. Então fica fácil, às vezes você tem mais de um em um rack, você precisa saber qual, né, com qual você está lidando ali, para você não tirar um cabo que você não deveria. Dark Mode, que eu imagino que seja a interface, eu não vou testar, porque ele vai pedir para resetar alguma coisa aqui. Alguns warnings de HDCP, NTP, né, e aqui também Date and Time. Então, normalmente, quando eu tenho essa disparidade, e que isso pode ser, por exemplo, um problema quando você está fazendo um controle baseado em tempo, isso pode ser um problema, ou quando você tem algum problema de HDCP com a fonte que você está usando. Então, esse tipo de warning você pode já deixar habilitado. E aqui você também tem informações do MAC address, né? Então, tanto da interface de rede Dante quanto a interface de rede principal e também as interfaces de USB-C, né, que também possuem, tem a possibilidade de passar rede. Aqui já na direita a gente tem o status, né, de saúde, então você consegue ver que é uma coisa bem legal, a gente não vê tanto isso dentro dos produtos, né?
Eu, particularmente, confesso que não saberia analisar a fundo isso aqui. Mas, por exemplo, para um troubleshooting de um especialista da Lightware, isso aqui deve ajudar bastante, né? Ou para alguém aí que seja um amante de eletrônico e de fato conheça o que está acontecendo dentro do dispositivo. A gente em seguida vem na aba de Network, onde eu vou ver claramente onde vai ter o meu IP, o hostname, né, quando eu achar ele durante a rede. Eu também vou ter aqui na verdade é o current, né, então o que ele está me mostrando que está, isso aqui é o que eu estou fixando, né, porque eu poderia usar, por exemplo, o DHCP, aqui ficaria tudo nulo e aqui eu teria um IP criado automaticamente. Eu posso, né, simplesmente mudar aqui e aplicar depois as mudanças. Aqui eu tenho as configurações de 802.1x, que para muitas empresas hoje tem sido muito importante. Então você pode fazer a autenticação por ele. Então tem empresas que simplesmente não aceitam dispositivos que não têm métodos de autenticação modernos, né? Então você precisa tê-lo e é bom que a Lightware já está preparada para isso. Agora a gente continua aqui para a aba de Services, ainda dentro de configurações, né? E aqui a gente vai conseguir habilitar e desabilitar diversas portas, né? Às vezes isso pode ser importante para você fazer algum tipo de troubleshooting ou até impedir que alguém use ou acesse certas portas durante o uso do equipamento. Por exemplo, você pode simplesmente habilitar ou desabilitar as portas 80 e 443. Você pode habilitar ou desabilitar o serial sobre IP, né? Então, caso você queira mandar comandos seriais via IP, você pode habilitar para cada uma das portas que você tem disponíveis. Você também pode habilitar ou desabilitar o protocolo LW3, né, da Lightware, dentro da porta 6107, que é a porta que é utilizada para controle. E você também pode habilitar ou desabilitar o LARA, que é o sistema de controle do Taurus. Aqui embaixo você tem as credenciais, caso você queira proteger o equipamento. E aqui também a gente tem o gerenciamento de certificados, né? Caso você tenha um certificado que você tenha que usar, né, que seja feito por uma autoridade de certificação e você precise colocar, é aqui que você vai fazer o upload do certificado e você também pode fazer o download do certificado que está ativo no momento. Aí a gente vem em Power. Isso aqui é muito legal, né? Porque como eu tenho as portas USB-C, eles têm essa possibilidade de fazer o Power Delivery, né? Que é o PD. E ele me dá até 120 watts de budget, né? De power, que seria no caso, a potência disponível, né? E aqui ele está falando, por exemplo, se eu deixei de reservar, né, em algum lugar, então eventualmente eu posso estar... assim, eu não quero usar a 120, eu só quero botar 30 watts em cada porta, então eu deixo de colocar, né, de reservar 60. Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu tenho 60 watts em cada porta reservado e elas estão 60 watts alocado em cada porta. Tá? Então, no caso, ele é automático. E você pode botar isso como estático também e depois você vai trocar aqui o Reserved Power. Então você vem para 30, você vem para 15, daí, por exemplo, você pode botar aqui 15, e daí aqui vai ser automático, e depois ele pode mudar com isso. E eu acho que ele só pode 60 por porta, então não vai mudar muito. Então está vendo que ele tem ainda um orçamento aqui, um budget de power de 45 sobrando, né? Porque eu só estou usando 60 e 15. Então isso é muito legal se você quer deixar alguém podendo fazer o... aqui, ó, desculpa. Aqui eu consigo aumentar, né? Eu consigo até 100 watts por porta, né? Então, mas depende do que eu estou usando. Se eu botar os dois como estático e diminuir aqui, ó, aqui eu já consigo botar mais. Ó. Então eu boto até 115. Então, por exemplo, você tem notebooks que só aceitam mais do que 60 watts para conseguirem ser carregados pelo USB-C. Então você pode, por exemplo, essa porta aqui você consegue carregar um notebook e essa porta aqui você consegue carregar um celular. Se você botar as duas como 60, pode ser que ela sirva muito bem para um celular, mas alguns notebooks fiquem de fora. Então assim, 100 watts, praticamente todos os notebooks hoje conseguem ser carregados com 100 watts. Talvez não em potência máxima, mas pelo menos você vai ter ali um bom nível de carregamento e ninguém vai ter o computador desligando no meio da reunião. E por último, nós temos a parte de sistema, né? Aqui
se você quiser, por exemplo, fazer um troubleshooting com um especialista da Lightware, você pode simplesmente baixar, né, o pacote de suporte, né, onde ele vai te dar os logs, uma série de outras coisas. Factory Reset, né, então quero jogar tudo para o padrão de configuração de fábrica, aperto aqui. Se eu quero só resetar o dispositivo sem ter que ir lá no rack ou embaixo da mesa para que ele, né, resete, eu posso fazer por aqui, não vou perder configuração nenhuma. E aqui eu consigo abrir o Lara, que eu não vou abrir porque eu não estou em HTTPS, então não vou abrir isso aqui. E eu também consigo trabalhar com o Time and Date, que de novo, se a gente for fazer algum tipo de automação baseada em tempo, isso aqui tem que estar certo. Então, por exemplo, aqui hoje o servidor de hora não está habilitado, então isso aqui está sendo feito de forma manual. Caso você tenha um servidor, por exemplo, você pode usar um servidor padrão, né, que ele já tem aqui, ou você pode usar um servidor, às vezes, corporativo. Né? Então, a corporação usa um servidor padrão deles lá e você pode pedir para ele acessar. Só que daí você tem que adicionar ele aqui. E, por último, né, isso aqui é bem interessante, eu posso clonar a configuração para depois fazer uma implementação em diversos outros dispositivos. Se todas as salas funcionam de forma igual, não tem por que eu ficar fazendo isso toda vez. Você faz muito bem em uma, testa e depois você vai implementando sala a sala exatamente a mesma coisa. Às vezes vale a pena até fazer isso, mesmo que tenha alguma pequena diferença, porque daí pelo menos você vai ter menos trabalho no final do dia. Isso eu acho muito legal. Bom, agora que a gente já viu tudo que a gente podia ter visto aqui dentro do Taurus, cara, vejam o produto, peçam para, se vocês, né, tiverem o contato das RS ou até um contato direto com a Lightware, testem o produto, vale muito a pena, é um produto bastante avançado, então ele resolve muitos problemas que a gente tem em salas um pouquinho mais complexas, né? E com certeza vocês não vão se arrepender. E se você gostou desse vídeo, não deixa de comentar aqui, né? Fala o que você gostaria de conhecer mais, que outro produto você gostaria de conhecer mais, e também dá um like, compartilha e segue o nosso canal para mais vídeos. Beleza? Até a próxima!